O meu desejo era desenvolver um sistema que tivesse perpetuidade. Dezembro a gente assina o contrato, na época um valor de 200 e poucos mil reais de subvenção econômica para desenvolver um software, né? Que bacana. Um software, um ERP para empresas de prestação de serviço de base tecnológica. Nós fomos o único a entregar dentro do tempo, nenhuma conta glosada, né? E viramos referência na execução daquele projeto. Que legal. Enquanto eu aprendia a programar em PHP, porque eu vinha do desktop. Né? Ali também foi uma transformação, uma mudança de mindset muito grande. Posso te dar certeza que quem não estiver em compliance fiscal, e não é só provedor, tá? Qualquer empresa que não estiver em compliance fiscal, ela não vai mais conseguir vender, ela não vai mais conseguir operar, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, eu tô aqui com o novo papai do momento, Matheus Cofferri. Sigo dormindo muito bem, inclusive. Segue dormindo bem? Tudo certo. Como é que tá a Cecília, Melissa, todo mundo bem? 100% fantástico, uma fase incrível. Maravilha. Já tava com saudade aqui, né? Quem tem acompanhado o Last Mile viu aqui que eu tive que trazer uns novos hosts para apoiar. Agora estamos aqui, a dupla dinâmica 100%. do Last Mile Podcast. Mas como sempre, não queria deixar de agradecer a vocês, nossa audiência e também aos nossos patrocinadores, ConnectWay, maior distribuidora Huawei da América Latina, Eletronet, que agora a gente vai ter que trocar a plaquinha aqui, né, Cofferri? Fez um rebranding muito bonito. Fez um lançamento de marca maravilhoso, tá bonita a marca da Eletronet, parabéns aí ao Garcher, todo o time, empresa de fibra ótica de longa distância no Brasil, Wi-Fi, principal solução de autenticação e segurança de redes Wi-Fi corporativas, a TIP, que traz aí telefonia IP, MVNO para provedores, a Watch, que tem o maior sistema de streaming premium aí para os provedores de internet, e também a Esquilo, ecossistema de educação, livros digitais, e serve como SVA também para os provedores. Dito isso, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, comentar aqui, né, deixar perguntas e tudo mais. E o Cofferri vai também passar aí algumas informações sobre a nossa comunidade que tá bombando, né, Cofferri? Tá bombando. Obrigado aí, obrigado à nossa audiência, aos nossos patrocinadores novamente. É uma honra estar de volta aqui depois de uns dias aí meio off, meio ativo, né? Não consigo ficar 100% off. A comunidade, como o Bruno falou, realmente nós temos um grupo no WhatsApp muito ativo com os principais líderes, discussões tanto técnicas, estratégicas. Então a gente vai deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo para você que está vendo no YouTube. Não esqueça de entrar na nossa comunidade lá, é gratuito, participe das discussões. Nós também, na semana que vem, se você está assistindo esse episódio no dia de lançamento, estaremos na Abrint, né, o maior evento de SPs do mundo. Então, nós seremos o podcast oficial desse evento. Estaremos lá na Sala Brasil, na frente da plenária principal lá com o nosso estúdio. E nós seremos realmente o podcast oficial da Abrint, falando com os principais nomes que passarão pelo evento. Então, quem estiver por lá, dá um toque, chama a gente, manda um WhatsApp aí para a gente tomar um café. Nos horários de intervalo das gravações, né? Porque vai ser bastante gravação. Vai ser corrido, mas a gente vai ser um prazer em encontrar vocês lá, né? Que a gente já recebe mensagens da nossa audiência aqui. Agora no Abrint Global Congress, né, Cofferri? AGC, né? 26, tá o bonito. Maior evento de provedores do mundo, né, cara? Incrível. Aí. A gente já viu a planta aqui, inclusive nosso convidado vai estar lá também com o stand, e daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o nosso episódio de hoje aqui também é com um grande nome do setor, aí uma das principais empresas de software, RP e muitas outras frentes que ele vai falar para a gente aqui hoje. A gente está muito feliz de conseguir a agenda aqui com ele, está aqui em Floripa, um dia maravilhoso, né? Teve um dia de sol, tá aqui passeando um pouquinho, que é o Gilney, né? O Gilney Engelmann, é assim que fala, Gilney? Isso aí, Gilney Engelmann. Acertei, que é o fundador da Voale. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá aqui batendo papo com a gente, tá? Bom, Matheus, Bruno, obrigado aí vocês. Eu acho que é importante a gente trazer informações aí, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente vem construindo, e agradecido demais aí pela parceria, né? A gente se conhecendo pessoalmente. Exato, agora, né? Porque a gente já trocou muitas mensagens, já conversou em muitos momentos, né? Via WhatsApp, call também, né? Mas para nós é uma honra aí poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história e contar, né? Contar a história e olhar para o futuro aí do que a gente vai fazer. Boa. E tem muitos temas aqui também que a gente já pontuou, que vão ser muito importantes para o setor, para o telecom. Então, você que está aí, fique por aí, porque só o que eu anotei aqui já vai dar um e-book. Vai ficar curto o episódio, vai ficar curto esse episódio. Com certeza. Mas antes da gente começar, Júnior, eu quero te dar aqui um presente do Last Mile.
um vinho exclusivo aqui Opa. da safra do Leste Mar, então espero que Ó. você, tua família aproveitem aí esse Legal. presente. E aqui a gente tem também um presente muito legal aqui de Floripa, da Eletronet, que nos patrocina e entrega também para os nossos convidados, então você Legal. vai gostar aí desses presentes aí, tá bom? Muito bem, obrigado. Vamos levar para a família. Vamos Isso aí. levar lá. Legal, joia. E vamos começar, né, Junei? Então, a gente já falou aqui em off aqui, né, de quanto tempo você já trabalha no setor de telecom, mas antes disso você já vinha aí de longas décadas de software, desenvolvimento. Então, conta pra gente um pouquinho quem é o Junei, como é que começou, como é que aprendeu, era programador, não era? Vamos começar esse bate-papo aí. Legal, legal. Vou ser bem breve porque a história é longa e essa história, ela, em algum momento, ela vai ser contada em um livro. Olha, que legal. Eu estou escrevendo um material pessoal, né? Para deixar alguma coisa para o futuro aí, né? Então, assim, eu comecei muito novo, eu tenho 52 anos, né? Sou casado com a Franciele, pai do Lorenzo e da Aurora, né? As duas pessoas que mais me exigem na vida, mais do que o meu próprio trabalho, né? E com quem eu tenho a grata satisfação de vir evoluindo, né? Porque essa meninada que vem hoje aí, ela vem exigindo da gente como pessoa muito, né? Mas eu comecei na tecnologia com 13 anos, ou seja, eu vou completar agora, neste ano, eu completo meus 40 anos próximo de um computador, né? Eu comecei com um TK90, um MSX da Gradiente ligado numa televisão colorida, né? Trocando disquetes com um primo meu que morava em Porto Alegre e na ocasião, naquela época, eu morava em Criciúmal. E foi o motivo pelo qual eu acabei saindo aos 16 para 17 anos de Criciúmal, né? Mas a minha vida de trabalho, ela começa nos 13 anos no Banco do Brasil, né? Eu ouvi no último podcast, num dos podcasts aqui com o Leonardo, lá da Próxima, que é um cliente e amigo, Exato. né? Ele falando que o pai dele trabalhava no Banco do Brasil e eu era um menor auxiliar de serviços gerais no Banco do Brasil, os famosos, na época, os famosos azuizinhos. Eu trabalhei dos 13 aos 16 anos no Banco do Brasil. E aí, quando o banco começou a receber tecnologia, porque eu fui da época do extrato bancário, todos os dias mandar a documentação para o SESEC e no dia seguinte receber o material do SESEC para distribuir para os clientes, né? Então, cheque, depósito, né? E eu trabalhei lá dentro do banco, numa agência em Criciúmal, naquela época. E quando chegou o computador, nós, menores, fomos proibidos de botar a mão no computador, porque era para quem já era concursado. E aí eu tomo a decisão, naquele momento, de que eu não queria mais o Banco do Brasil. E eu termino o segundo grau, né? Na época era o segundo grau, pego a minha mochila e vou a Porto Alegre buscar alguma coisa para fazer, né? Venho de uma família humilde, eu fui para lá e comecei a trabalhar já em fevereiro, começo a fazer cursinho e inicio sistemas de informação na época, né, na Unicinos em São Leopoldo, e já entro num CPD 3 meses depois de iniciar o meu trabalho dentro do escritório de contabilidade, eu vou para um CPD, 8 meses depois, olha como foi rápido tudo isso, eu vou para uma software house, né, que foi a minha primeira software house, Sercom Engenharia de Sistemas, um ERP voltado ao mercado de concessionárias na época, atendia Ford, e outras concessionárias, outras marcas, né? Ford, Volks, todas, Fiat, a gente atendia todas as marcas de concessionárias porque a gente era homologado pela própria Autolatina Brasil, né? Foi ali que eu tive o primeiro contato com o mundo do ERP e nunca mais eu saí disso, né? Passei a vida toda trabalhando sempre com sistemas de gestão, né? E passei por vários momentos, né, de evolução desses mercados aí, né? Brincávamos, né? O Leonardo também falou de ser um usuário de BBS. Nós, na época, Autolatina Brasil, Sercom e concessionárias, nós construímos a primeira BBS que integrava as concessionárias mandando arquivos, né? Diariamente mandando arquivos no final do dia com a movimentação da concessionária para a Autolatina processando e mandando de volta pedidos de compra e o retorno das compras para automatizar sistemas. Isso lá em 1991, 2. Então,
a gente viveu isso, né? Placas de 1.200 kbps gigantes conectadas dentro dos Edisas, né? Na época, Edix V1, V2, que eram os computadores da época, né? Então, foi um momento ímpar, assim, de aprendizado, né? Eu ia para a faculdade para contar para as pessoas o que estava acontecendo nas empresas, porque a faculdade já estava, na época, ainda já vinha atrás do que a tecnologia vinha desenvolvendo, né? E aí eu tive o prazer de vir acompanhando toda essa evolução de tecnologia, de sistemas, né? E principalmente de obrigações legais, fiscais, que vieram caminhando junto, né? Porque os sistemas de automação e de gestão, eles vieram sendo obrigados a evoluir em todos os sentidos, né? Principalmente no mercado, no comércio, na indústria, antes, né, do que o serviço, porque se a gente for falar de serviço, o serviço a área de serviços, ela é muito nova no que tange a gestão, mas indústria já é muito antiga, comércio mais, né, porque vinham lá dos PDVs, impressoras fiscais, tudo isso a gente vivenciou ao longo desses anos, né, redução Z, SPEDs, tudo isso a gente veio, tanto que o nosso software, quando nasce em 2010, ele nasce já com a condição de gerar um SPED, né? O que muitos softwares ainda no mercado de ISPs hoje ainda não fazem, né? Então a gente veio com esse pé, né? Lá da época dos primórdios dos ERPs, né? Então a gente acompanhou muito aí quando a SAP entrou no Brasil. A gente já estava trabalhando aqui há muito tempo, né? Eu ajudei a implantar um dos primeiros SAPs no Brasil, depois TOTUS. Então tem uma história toda aí antes de chegar em 2010, que é o momento que a gente empreende, né? Com a Síntesis. Síntesis. Bonito, hein? Síntesis Ecossistema Digital. Olha aí. E Síntesis nasce, né? A Síntesis nasce com já com a grafia. Nós éramos sínteses, de sintetizar, ecossistema digital. E as pessoas falavam assim, tá, o que é ecossistema digital? Né? Mas lá atrás, né, lá em 2008, quando eu abro o CNPJ, ainda trabalhando como um autônomo, implantando ERP em grandes companhias, né? Eu já era um PJ em 2008, tá? Né? Eu começo a trabalhar nesse mercado já como PJ. Eu começo a idealizar os sistemas, que aí nasce o SimSuite, o SimProject, o SimService e o SimStrategy, que depois se torna o SimSuite. A gente vai falar aí do projeto de inovação, né, de 2010. Esse caminho todo, ele nasce lá em 2008 com a Síntesis Ecossistema Digital. Por quê? Porque eu sabia que era uma pequena empresa e eu ia precisar me conectar com coisas, e com pessoas e com outros sistemas para tornar o ecossistema mais forte, né? Então, porque era o meu desejo era desenvolver um sistema que tivesse perpetuidade, né? E é o que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Então, a Síntesis nasceu com esse propósito, né? Sintetizar e se conectar com outros produtos, né? Isso lá em 2008, quando a gente começa a escrever o software 100% web, nós não tínhamos data centers, né? O SimStrategy, Project e Service, eles nascem 100% PHP com MySQL, rodando num servidor dentro de um rackzinho num escritório em Santa Maria, né? Depois a gente começa a ter mais disponibilidade de infraestrutura, etc. E a gente vem evoluindo o negócio ao longo dos anos. Muito bacana. Que legal, Junei, maravilhosa a história. E eu queria justamente entender, assim, o que foi esse momento que lá em 2008 fez tu virar a chave para querer empreender e depois de 2010, se vocês já miravam nesse mercado de provedores de internet, como que foi esse encontro com o mercado de telecom, né? Esse encontro ele foi por acaso, né? 2008 eu decido abrir um CNPJ porque as empresas que estavam com quem eu estava trabalhando, né, elas estavam olhando já para modelos diferentes com relação a profissionais que tinham um ganho maior. Então eu pejotizo, começo a trabalhar como um PJ, implantando na época ERP de grande porte, né? E nesse momento eu já começo a me conectar com empresas de infraestrutura,
com outros prestadores de serviço para entregar uma solução para um cliente, para cliente. Ali eu tinha 2 projetos grandes em 2008, 2009, 2 projetos muito grandes que eu toquei lá na região de Santa Maria, né? Fui para lá para implantar um Proteus e acabei conhecendo então a minha atual esposa, né? E mãe dos meus filhos. E, de novo, né? Acaba que as relações pessoais, elas muitas vezes definem aonde que você vai ficar. E quando eu termino esses projetos, acabo esses projetos, eu tinha uma escolha a fazer. Retornar, né? Vir a me mudar do interior ou seguir lá. E aí a gente decide ficar lá por uma questão pessoal, né? A família da minha esposa é dali da região e a gente decide, então, permanecer ali. E aí a gente escreve um projeto que foi um projeto vencedor do Inova PRS 2010. Era um projeto de subvenção econômica do Sebrae do Rio Grande do Sul. Escrevemos sem nenhuma expectativa de ser contemplado, e fomos contemplados. Né? Em outubro de 2010, a gente é contemplado. Dezembro, a gente assina o contrato, na época um valor de 200 e poucos mil reais de subvenção econômica para desenvolver um software, né? Que bacana. Um software, um ERP para empresas de prestação de serviço de base tecnológica, né? Voltados à computação ubíqua. Quando se falava em computação ubíqua, os caras falavam assim, o que é isso, né? Então, assim, a gente escreveu o projeto, fomos vencedores das empresas que estão lá hoje, que passaram por esse processo de ganho desse valor de subvenção econômica. Muito poucas delas existem hoje, né? Para ver o grande desafio que é empreender e manter um negócio. E ali a gente começa em janeiro de 2011 desenvolver o SimSuite, que era o quê? Né? De sínteses vem o SimSuite, né? E ali a gente então junta todos esses 3 produtos em um e desenvolve os outros módulos para tornar então conceber uma suíte de softwares. 18 meses para executar esse projeto, né? Fomos a única empresa das 60 empresas que foram, na época, foram 60 pré-classificados e 43 que ganharam o valor lá no final, o recurso, né? Nós fomos o único a entregar dentro do tempo, nenhuma conta glosada, né? E viramos referência na execução daquele projeto. O que nos deu uma condição de nos inserir muito rapidamente no mercado. Mas, quando chegamos lá em 2012 e entregamos o projeto em julho, a gente tinha um grande desafio, né? Que era manter o negócio em pé, né? Porque a gente tinha vários pequenos clientes, mas a conta não fechava. Então, na época, a gente buscou mais um recurso financeiro family, né? Então, fomos... Family and Friends. Buscamos na família alguns recursos para a gente conseguir manter o negócio por mais um pequeno tempo e poder consolidar o produto, né? Porque o nosso produto ele era grande para um pequeno e era pequeno para um grande, né? Então a gente teve que se reinventar ali. E aí buscamos encontrar os primeiros clientes que tivessem uma capacidade de nos remunerar pelo produto que nós estávamos entregando. E graças a muito trabalho, né, e a Deus aí, a gente conseguiu encontrar os primeiros clientes e dentre eles vieram alguns 3, 4 ISPs, né? E aí a gente foi implantando e aprendendo. Nós não tínhamos integração com Radius, nós não tínhamos toda uma arquitetura para entregar uma solução adequada para o provedor, que aí a gente foi aprendendo ali. Em 6 meses a gente desenvolveu toda uma arquitetura, um módulo chamado ISP Telecom, né? Dentro do ERP a gente desenvolve um módulo que era para quê? Que era para fazer a gestão de um lead, né? Foi o primeiro CRM de verdade dentro do mercado de telecom na época. Então a gente já verificava qual era a torre que o cliente ia ser instalado, né? Qual era o ângulo que tinha que botar aquela antena para o cara. Tudo isso nós fizemos, isso estava numa interface gráfica já, né? Nos primeiros
4, 5 clientes a gente desenvolveu isso e aprendeu a fazer autenticação Radius ali naquele momento. Isso foi ali 2012 para 13. E aí nós chegamos no final de 2013 e olhamos para a nossa base, tínhamos lá 50 clientes em 40 segmentos, né? E aonde a gente tinha mais cliente? No mercado de telecom. E aí a gente toma a decisão de demitir a grande maioria, que eram clientes pequenos de automação comercial, de prestação de serviço. E qual que era nosso grande diferencial ali? Um sistema leve, pequeno, mas muito integrado com as prefeituras, emissão de nota totalmente automatizada, né? Gerando SPED e tal. Então, assim, a gente conseguia entregar uma solução muito legal e muito voltada à gestão do negócio, que foi o que nos levou, inclusive, a entrar nos primeiros provedores. Os caras vinham e falavam assim, cara, o teu sistema tem o que a gente precisa, que é apertar um botão e ter informação de gestão, né? E não só automação técnica, né? Então a gente conseguiu ali ter uma ascensão muito rápida. Quando miramos nisso, fomos para primeiro evento que nós fomos foi em 2014, né? Que era um evento da Internet Sul, lá em Gramado, né? A gente foi e se lançou para o mercado em agosto de 2014, né? E dali até 17 a gente cresceu muito rápido, né? Nós fomos atendendo muito cliente. A nossa meta era atender só o Rio Grande do Sul e, de repente, a gente estava atendendo Santa Catarina, Paraná, né? Porque os 100 primeiros clientes fui eu que implantei, todos indo até o cliente, não importava onde ele estivesse, né? Porque na época a gente fazia conferência para apresentar o sistema via Skype, né? A internet era lenta. Então, assim, a gente tinha... Quando a gente ia fazer uma demonstração, a gente combinava com a turma, usa menos internet aí, porque não tinha como ter 2 links de internet dentro de um escritório lá em Santa Maria, né? Então, usa menos internet aí, porque nós estamos fazendo uma apresentação, né? E aí apresentava de manhã, fechava o contrato de tarde, de noite começava a instalar o servidor do cara e no outro dia começava a trabalhar no treinamento. 3 dias depois o cara estava virado, né? E muito poucos clientes, eu vou dizer para vocês, eu vou me arriscar aqui a dizer para vocês que menos de 2% dos nossos clientes nasceram do zero. 98% dos nossos clientes, e segue sendo hoje, são clientes que nós migramos de um software para o nosso. O que até porque a gente já tinha uma expertise muito grande, né? Eu fui DBA, Oracle, então a gente já tinha uma expertise muito grande com relação a dados, né? Tanto que o nosso sistema ele nasceu muito estruturado a nível de banco, né? Eu passei no momento de ideação do sistema, eu passei 3 meses desenhando toda a arquitetura de banco, né? Porque era o que eu melhor sabia fazer tecnicamente, né? Enquanto eu aprendia a programar em PHP, porque eu vinha do desktop, né? Ali também foi uma transformação, uma mudança de mindset muito grande, que era sair de um desktop e ir programar para a web, né? Isso me deu quase tanta dor de cabeça quanto sair do Windows e ir para o Mac, né? Tô tendo essa. É isso aí, ó. Olha a dor, ó. Então esse foi as grandes mudanças, né? Que não param por aí, é óbvio, tem muitas outras que a gente ainda vai falar aqui, mas essa foi uma grande mudança, né? Sair do desktop, ir para a web, desenvolver um produto que conseguisse atender bem o cliente lá na casa dele, né? E aí a gente, porque novamente, o sistema nasce web, e aí a gente começa a entregar para os primeiros ISPs e a gente tinha que ir lá na casa dele, botar o servidor lá, on-premise, né? Rodando lá, mas numa arquitetura pensada para rodar 100% na nuvem, claro, né? Então, assim, a gente teve que ir se reinventando para poder se adequar àquele momento, porque o sistema passava a ser a principal ferramenta do ISP, né? A criação do cliente, a autenticação, o faturamento, o recebimento, e aí não tinha internet para você manter software na nuvem na época. Então a gente teve que transformar um sistema que nasceu para ser 100% nuvem num sistema on-premise, né? E aí essa arquitetura toda que criou o ecossistema da Voale, né? De softwares que a gente tem hoje. Então a gente tem hoje toda uma arquitetura desenvolvida, né? Que mantém aí mais de 600
ERPs no ar, né? E que a gente aperta um botão lá semanalmente para atualizar todos esses caras de forma... E agora estamos num processo de melhora desse processo para poder seguir evoluindo. Então, cara, a gente teve que se movimentar nesses anos aí. Se reinventar cada mês, bastante. praticamente. Impressionante, né? E ainda assim, tem que ter também um fator sorte que é super relevante, a gente sabe, mas pegou um momento do mercado maravilhoso também, né, Gilney? Então, acho que vocês também puderam ajudar nesse crescimento em desenvolvimento, gestão, governança. E eu queria só fazer mais um adendo, porque vai ainda um pouco nesse bloco, mas eu queria entender, assim, muito como que era lá atrás esse processo de vocês construírem o ERP do Voali, né, na época do Sínteses, não tendo um conhecimento de causa do mercado. Porque hoje tu conhece o mercado de cabo a rabo, né? Mas lá atrás não era assim. Vocês construíam com um cliente, com outros clientes, tinha um processo de feedback, tinha uma área de produto. Eu queria entender como é que era. E até se quiser falar como é hoje, acho que também é bacana. Assim, a gente era muito mais próximo do cliente do que é hoje, tá? Vamos lá. Tem que entender por que isso. Por quê? Porque a gente fazia uma call. Quem fazia a call para vender o sistema para o cliente? Era eu, né? Que eu conhecia o sistema. Então, eu fazia uma apresentação de 1h30 e nenhum cliente, nenhum daqueles caras, e eu não sou comercial, que olhou o sistema, nenhum deles eu perdi de vender. Para todos eu vendi, né? Então, a gente apresentava o sistema, fechava de tarde o contrato, um administrativo, né? Tinha uma pessoa no administrativo que preparava o contrato, fechava o contrato, no outro dia a gente implantava. E a gente ia lá para a casa do cliente, porque precisava ir lá, instalar, né? Tinha internet? Tinha, mas a internet era outro nível de internet. Então a gente ia lá, implementava, treinava o cliente e lá a gente ouvia muito. O que funcionava, o que não funcionava. Claro que muita coisa a gente fazia remoto. As próprias atualizações do software, desde sempre, eram orientadas a um deploy automatizado, mas assim, a gente ia muito no cliente. Então, até, sei lá, 100 e poucos clientes ali, eu ia em todos. Então, eu vinha e trazia muita coisa para o time, né? E ao trazer para o time passava a desenvolver e trabalhar nisso, mas era muito próximo, né? O que acabou afastando as pessoas e não o cliente e fornecedor foi a pandemia, né? Ela criou uma falsa, na minha visão, um falso sentimento de que a gente não precisa estar numa mesa reunido para resolver problema. E para mim isso faz uma diferença imensa. Eu sou da velha guarda, né? Eu venho lá de um método antigo de fazer, mas, meu amigo, eu brinco com as pessoas. O que você consegue enxergar através de uma câmera é o que a pessoa do outro lado te mostra. Agora, quando você está numa mesa trocando, é outro nível. Nós tivemos um caso agora, 2 semanas atrás, a gente foi vender um serviço para um cliente de discovery. A gente passou uma semana dentro da operação de um cliente, né? Ele queria desenvolver um novo serviço dentro da operação dele, ele quer desenvolver um novo serviço e ele queria fazer, como a grande maioria, uma gambiarra para aquilo ali funcionar. E eu falei, não vou fazer, né? A empresa não vai fazer isso. Nós não vamos botar, né, um gato dentro de uma casinha de rato, né? Não dá, não tem como fazer isso. Vamos olhar para isso de uma maneira diferente. Aí nós ofertamos um serviço de discovery. Fomos entre 6 profissionais, passamos uma semana com a equipe do cliente, uma semana, né? Com metodologia, né? A gente tem método para fazer isso, a gente usa esse método dentro de casa. Então a gente passou uma semana dentro do cliente, levantamos todos os requisitos e desenhamos uma nova solução para o cara, né? Estão nessa semana num processo de avaliação do desenvolvimento dessa solução, que provavelmente vai sair um novo módulo dentro do, então, agora 11, né? Que é a evolução SimSuite e ERP Voali 11. Aqui tem uma mudança de conceito, não é só uma mudança de nome, né? Então, o SimSuite para o ERP Voali foi uma mudança de nome para firmar, né? E para o cliente reconhecer que nós éramos um ERP. Os caras falavam, um sistema. Não, era um ERP, mas o nome não me ajudava. Então, a gente focou ERP Voali, no momento que a Sínteses vira Grupo Voali, que eu vou falar sobre isso,
e agora a Eleven é uma plataforma, não é mais um ERP. Tem aqui uma série de inovações que vão vir ao longo dos próximos anos em cima desse produto, né? E aí, então, nesse momento, a gente vai lá, faz um discovery, um trabalho que tem custo. 6 profissionais, fomos pagos para fazer esse discovery, entregamos a documentação que o cliente poderia fazer conosco ou com uma fábrica de software, e ele está definindo por desenvolver conosco esse novo projeto, tá? E isso vai ser desenvolvido por um novo braço da Voale, né? Não é o braço de operação, né? Aqui a gente tem uma grande mudança que ocorre, que vem ocorrendo, né? Março do ano passado a gente toma a decisão de fazer algumas mudanças na companhia, né? Inclusive prevendo uma possível saída da minha pessoa de dentro da operação, o que ocorre agora no dia 1º de março, né? 1º de março de 26 eu saí da operação e passei a construir um novo braço dentro do Grupo Voale, ou seja, importante dizer aqui, né? Porque às vezes a concorrência pega e sai falando bobagem aí. Vamos fazer um corte aí só nessa parte. Isso aí. Mas assim, importante dizer, eu não saí da operação, eu continuo, não saí do negócio, eu saí da operação. Então a operação ela vai se manter com 8 profissionais e não mais do que 8 profissionais tocando a gestão dela, né? Com hoje mais de 150 pessoas abaixo desses 8 gestores, são 8 gestores, né? E não vai ter mais que 8, né? Por quê? Porque o conselho determinou isso, né? Então a gente tem um conselho, a empresa já tem há 6 anos uma holding, tem um conselho agora que está determinando esses 8 líderes com os recursos que eles precisam para tocar a operação. E do lado, a gente está trazendo agora um braço de inovação. Esse braço de inovação vai olhar para projetos que vão ser desenvolvidos e depois de bem desenvolvidos, prontos, documentados, vão vir para cá. Por quê? Porque durante os últimos 5 anos, 5, 6 anos, a gente teve que desenvolver muita coisa com a operação rodando e isso gerou muito estresse, tanto na nossa equipe quanto dentro dos clientes. Só que isso vira um ciclo vicioso, né? O cliente precisa de coisas novas e você precisa seguir desenvolvendo e aí é um ciclo que acaba gerando muito mais complexidade na entrega da solução, riscos de problema, de bug, etc. Então, a gente está isolando a operação, né? E aí, a cada 3 meses, nós vamos estar lançando coisas novas. Que legal. Né? Nós mudamos o nosso modelo, né? Só que isso tudo, de novo, né? Como eu costumo dizer, com muito respeito e com muito cuidado, porque nós temos hoje mais de 500 operações, né, que totalizam mais de 50 mil usuários, que tem embaixo mais de 6 milhões e meio de clientes, né, e que isso precisa operar e quando apertar o botão do faturamento tem que sair as notas fiscais, né, que tem sido um grande desafio com toda essa mudança, reforma NFCOM, reforma tributária, novo modelo de emissão de nota fiscal, NFSE nacional. Então, tudo isso você tem que garantir que tudo isso funcione. Então, agora que a gente está conseguindo respirar, a gente vai estar trabalhando nesse modelo e eu estou desde 1º/3, fechando agora, vou fechar o 2º mês, né, trabalhando nessa nova arquitetura do negócio, porque nós estamos olhando para a perpetuidade do grupo e do ecossistema que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. Muito bom. Sensacional, né, Conferre? Não, eu já estou ansioso pelo livro já, espero ganhar uma cópia já autografada. Quando sair o teu livro lá. Espero, e vou voltar aqui. Vai lá para contar do livro. Mas eu queria eu tenho na verdade 2 perguntas. A primeira, eu vou até atravessar um pouco aqui. Como é que foi sair dessa cadeira aí de anos sendo o CEO ali, o pai dos projetos, né? O cara que toca lá de frente e agora está um pouco mais aí afastado, né? Como você falou, você não saiu, mas você não está lá no operacional, né? Na mão na graxa, como falam ali do dia a dia. Como é que está sendo pessoalmente isso? Assim, acho que também muitos empreendedores, muito da nossa audiência, tem muitos líderes, empreendedores. O pessoal toma essa decisão e quer ouvir também de quem já tomou, como é que é? O
pessoal acha que tá de férias, tá na praia, tá trabalhando com os pés para cima numa rede. Como é que é esse dia a dia aí? Olha, bicho, eu acho que cada um tem o seu movimento, né? E tem a sua história. A minha história está sendo muito desafiadora, né? De novo, eu tô com 52 anos, indo para 53, então você vem de uma história, você tem uma história, né? Você não muda o seu DNA, você tem que mudar o seu mindset, a sua forma de pensar. Então, eu fui surpreendido pelo conselho, né? O qual hoje eu presido o conselho, mas tem um grupo de pessoas e os caras chegaram e falaram assim, chegou a hora de você sair, cara. E isso, início de fevereiro, e me deram 28 dias para mim me preparar. E quando eles falaram isso, eu fui para casa e sentei e falei, legal, né? Assim como um dia eu tomei a decisão de parar de fumar, e parei, e não fumei mais, agora eu tenho que virar a minha carreira de vez, porque eu vinha tentando fazer isso há 5 anos, né? Ser um gestor, só que lá no dia a dia, a operação te puxa, ela te exige, ela te consome, e você tá lá tentando pensar, e aí você tem que voltar para resolver um problema, né? E aí eu falei, bom, cara, agora chegou a hora, né? Então, no dia 27, quinta-feira, eu saí, e dia 28 eu estava indo para o MWC, né, em Barcelona. Foi uma experiência fantástica e no momento certo, porque eu andei por lá e fui reconstruindo esse meu mindset. Ainda tenho vários vícios para tirar de mim, né? Mas eu estou desde o dia 1º do 3, eu estou na estrada, né? Conversando, e graças a isso eu estou aqui com vocês, né? Porque provavelmente se não fosse isso, eu estaria lá hoje resolvendo o problema, né? Então, essa mudança ela está sendo gradativa, né? Eu estou acompanhando os dois diretores que estão à frente da operação, que é o Thiago Tagliapietra e o Thiago Lemos. Eles estão lá no dia a dia, né? Nós fizemos reuniões às 10 da noite. Ontem mesmo, a gente foi das 6 às 7h30 da noite tomando umas decisões que a gente vai fechar na semana que vem, que eles vão fechar na semana que vem, para começar a operar dia 1º do 5. Então, assim, eu venho acompanhando, venho venho mentorando e trazendo também para eles as informações, né, de toda essa bagagem de conhecimento, e apoiando os times técnicos com conhecimento quando sou exigido, né? Mas não mais aquela coisa de estar indo para a operação todos os dias. Eu vou uma vez por semana para a empresa, né, para atender eles, ver a galera, porque eu gosto muito de estar presente e ver pessoas. Eu não gosto de trabalhar de casa, eu gosto de trabalhar dentro, né? Tanto que nós já abrimos um escritório em Porto Alegre, que vai ser o escritório onde eu vou uma semana a Porto Alegre, uma Santa Maria. Eu estou indo e vindo já, né? Aonde a gente vai trabalhar com esse time de inovação, que está sendo fechado o orçamento, está sendo fechada a equipe agora. A partir do mês 5 agora a gente começa a operar, né? Um orçamento fechado, já com projetos claros para os próximos 60, 90 dias. Estamos construindo esse novo braço para conseguir conseguir trazer numa velocidade maior, né? Maiores soluções, e esse braço estar mais conectado com o cliente, né? Porque, de novo, a operação precisa operar. Ela precisa manter o cliente operando leve, né? Então, assim, a gente vem botando muita tecnologia e muito conhecimento na nossa turma para poder estar no dia a dia trabalhando, e a gente está aqui construindo e entregando para essa turma entregar bem para o cliente, né? Então, essa é a nossa mudança. Mas te dizer que é um processo, eu acho que pessoal, psicológico, e pessoal, acho que de cada indivíduo, né? Não está sendo fácil, tá? Mas é extremamente necessário para a perpetuidade do negócio, né? Até porque eu já tenho meus planos, eu estou com 52, vou fazer 53, tenho meu plano claro até os 60, e dos 60 aos 70 também. Eu já tenho claro o que eu vou fazer dos 60 aos 70, né? Então eu preciso agora trabalhar para chegar lá. Esse é o caminho. Legal. É bom ouvir esses relatos assim, né? Totalmente. Porque realmente a gente conversa com o nosso público, os grandes empreendedores, e alguns venderam, alguns saíram para conselho, alguns se integraram com empresas maiores, e esses relatos pessoais são muito legais para a nossa audiência. A gente recebe muitos feedbacks
que são inspiradores também, os desafios, as dores, né? Sim. Esse desafio pessoal de fazer isso Tem mesmo. muita gente que deve estar vivendo esse desafio agora, ou que Exato. vai viver em breve, ou que já viveu, então isso é muito legal. E ajudando, né, tentando colaborar, nos episódios anteriores eu vi as histórias dos demais aqui, e a gente tem que ir se inspirando nisso, né? Uhum. Mas eu também estou com um mentor pessoal que vem me acompanhando, que atua, que apoia executivos nesse caminho. Então eu contratei um profissional pessoal para me apoiar nesse processo, né? E que vai me ajudar aí durante 8 meses, né? Numa mentoria pessoal de médio prazo aí, para mim conseguir ir construindo esse novo Gilney, porque eu preciso me reinventar com tudo que está acontecendo aí, né? Com a chegada de IA, e aí nós estamos falando de IA na sua essência, não aquilo que está lá no visual, né? Nós estamos olhando lá embaixo como é que isso funciona. Você precisa entender, porque eu venho da tecnologia, então tem que entender, tem que construir, né? Os meus agentes, tem que construir o meu modelo, né? Que é diferente de um modelo seu, Com né? certeza. Então, assim, a gente tem que precisa se reconstruir nesse caminho, e é o que eu estou fazendo, e é um desafio pessoal aí para poder entregar mais para o CNPJ depois. Que legal. Excepcional, Gilney. E eu vou pegar um gancho que eu até atravessei essa pergunta pessoal, porque eu achei muito, muito legal, assim, e é um relato realmente inspirador até para nós. Mas vamos falar de provedor agora, né? Você falou lá no começo que você fazia as primeiras 100 implantações. Como é que era, cara, em 2014, 2015, quando você chegava no provedor, a maturidade desses caras com software, com ERP, com organização, era planilha, era do jeito que dava? O que esqueleto no armário que se pegava lá dentro desses caras? E comparando lá com agora, como que tudo isso evoluiu? Como que vocês desenvolveram o mercado, ensinaram o mercado a ter governança, organização? Conta um pouquinho pra gente o que era e como é que tá hoje, assim, na tua visão. Cara, eu vou te dizer assim que é uma pergunta difícil de responder, tá? Porque ela tem muito aqui, na minha visão, ela tem muito do mercado onde a gente se inseriu, né? Lá em 2014, a gente tinha... Os provedores estavam querendo implementar software porque planilha não dava mais para tocar. O cara chegava lá nos seus 400, 500, 600 clientes, ele tinha que botar um software para poder faturar já com mais volume, né? Poder cobrar com mais rapidez, porque não dava mais para ficar na planilha. Até os seus 400, 500, 600 clientes ali, você aguenta de qualquer jeito, né? Você vai lá e faz a cobrança. E, de novo, né? Até ali, a cobrança ainda era... naquele momento, a gente via muita gente não olhando para a parte fiscal. Chegava lá no final do mês, emitia uma nota fiscal, né? Eu me lembro muito bem disso, emitia uma nota fiscal e grampeava a relação dos clientes nessa nota fiscal e levava para o Cefaz. Acontecia isso. Olha só. Né? Total de clientes deu 50 mil. E estava lá a relação dos clientes que ele estava faturando. Tá? A partir dali, a gente tem que começar a emitir uma notinha por cliente. Né? E ali nós falávamos apenas de um serviço, porque os provedores da época, os ISPs da época, eram todos Simples Nacional, né? Um servicinho lá e deu. Então, quando esses caras começam a crescer e começam a chegar perto da saída do Simples Nacional, eles começam a se reinventar, né? E nós participamos disso. Alguns dos ISPs, maiores ISPs hoje no Brasil, foram os caras com quem a gente começou lá com 800, 1.000, 2.000 clientes e que hoje tem 1 milhão, 2 de clientes, né? Então, naquele momento ali, a gente começou a ter que construir software para resolver, porque, de novo, emitir uma nota fiscal com um produto é uma coisa, emitir uma nota fiscal com 2 produtos de tributação diferente muda, né? Na época eram as MOD 21 que não eram eletrônicas, eram digitais. Então, você empurrava para aquele documento fiscal qualquer coisa.
porque chegava no final do mês, gerava um arquivo convênio 115 e mandava para o ICMS, né? Então, a gente veio passando por tudo isso. Aí depois do produto composto, vem o combo, com mais produtos, né? E daí vem ter SCM, SCI, SVAs, né? E aí a necessidade de integrações. Então, a gente passou por todo esse movimento, né? E teve que... eu vou dizer para vocês assim, cada semestre era um desafio novo, né? De você ter que mexer na arquitetura do sistema para conseguir suportar aquilo ali, que para muitos eu tenho tranquilidade em dizer que não sonham o que é fazer isso. Não tem ideia do que é fazer isso. Acho que é só mudar a telinha. Acho que é só mudar a telinha, né? Então, assim, eu entendo bem. Toda essa arquitetura de software, né? Toda a arquitetura do sistema, ele precisou ser repensado, né? Aí quando os primeiros SVAs viraram serviço de prefeitura, aí nós tínhamos que emitir uma nota fiscal modelo 21, uma nota de prefeitura, autenticar a nota na prefeitura para entregar o boleto. Então ali foi uma outra mudança muito significativa, que muitos vinham brigar com a gente, porque a minha nota não está saindo. Cara, não é o RP que não está emitindo, cara, é a prefeitura que não está suportando as tuas 2.000 notas, o volume, né? As tuas 10.000 notas. Nós tivemos os primeiros clientes a emitir 100.000 notas fiscais de prefeitura numa pegada. Apertar um botão e emitir 100.000 notas, né? E eu não vou citar nomes e nem vou citar cidades, né? Para não machucar ninguém. Mas assim, nós tivemos muita briga, no bom sentido, com o cliente, para conseguir fazer o cliente entender que o problema não era o software, que o problema estava lá na prefeitura, né? Tivemos que ajudar clientes a buscarem regimes especiais para conseguir faturar na prefeitura até que a prefeitura conseguisse resolver o seu problema. Então, por quê? Porque a gente nossa história vinha, né, de um modelo de desenvolvimento orientado à entrega fiscal, né, a compliance, a governança. Então, o nosso produto nasceu com toda essa arquitetura lá em janeiro de 2011, né? Então, a gente veio construindo isso. Quando chega uma NFCon, a gente teve que mudar todo o algoritmo de faturamento, porque a NFCon hoje carrega todas as informações, ela carrega todas as informações dos serviços entregues, né, pelo ISP para o cliente dele, né? E em alguns casos, de regime especial também, ele consegue desassociar isso, mas em regimes especiais, né? Senão está tudo junto. Mas, de novo, essa NFCon, ela leva todas as informações do contrato do cliente. Então, ali a gente teve que reformular toda a arquitetura do sistema para mandar todas as informações que o Cefaz está exigindo hoje e que a Receita Federal está batendo lá e recebendo. Então, assim, esse arcabouço fiscal, na minha humilde compreensão, é hoje o nosso grande desafio, porque junto com essas mudanças, né, vem reforma tributária, resolução 765 e tudo isso tem que andar de forma síncrona, né? A gente tem que vir reconstruindo esse modelo para atender a legislação, porque para mim, qualquer empresa parte do seguinte princípio: ela tem que ter governança e tem que ter compliance fiscal, né? Não, uma empresa que sonega é uma empresa, para mim, é uma empresa que certamente não vai estar no mercado daqui alguns poucos anos, né? Porque com toda essa conexão de meios de pagamento aí, Pix, né? Dinheiro está sumindo, é tudo eletrônico, todos esses entes estão se conectando, né? Até porque a nossa máquina governamental é falida e ela precisa de dinheiro para conseguir se manter. Ela vai buscar onde? Ela vai buscar esse dinheiro no empresário que paga imposto, né? Então, a gente tem que... As empresas precisam estar em compliance fiscal. Isso, para mim, é básico. E aí, de novo, não existe mais você, como um ISP, olhar e dizer assim, posso ser do Simples Nacional. Para mim, não existe mais isso. Porque o cara que está te comprando, ele vai querer se creditar do serviço que tu está vendendo para ele. Então, meu amigo,
agora é organizar-se, e nós temos aí esses próximos 3, 4 anos de as maiores barreiras, mas são 7 anos de evolução que a gente vai ter que caminhar junto, e vai ser muito importante essa integração entre o desenvolvimento do software, né, o ERP, o software de gestão, e o cliente para essa evolução, tanto de produto quanto de processo. Porque vai mexer muito mais nos processos internos e na própria estrutura de caixa, né? Porque quando a gente está falando de reforma tributária, vai mexer no caixa do cara lá, da empresa, né? Porque você já vai ter um split payment ali na frente, já descontando o imposto. Então, todo esse ciclo, ele muda. E aí tem que se adaptar a esse modelo novo aí, né? Ô, Junei, conta um pouquinho pra gente. Eu tô aqui pensando, né? Aquele provedor que começou lá com vocês no Simples Nacional, depois eventualmente passou pro lucro presumido, já foi pro lucro real, e ele fala, pô, agora resolvi, tá tudo certo, tá tudo integrado, aí vem uma reforma tributária na cabeça e todo mundo já tem que repensar tudo de novo, né? Como que tá esse tema da reforma tributária dentro da Voale, na discussão que vocês estão tendo com os clientes de vocês? Como que tu tem sentido aí o próprio mercado em si? Será que os provedores já estão se preparando ou se eles estão um pouquinho atrás da curva? Porque a gente já começa a ter movimentos a partir do ano que vem, obviamente que tem aí um prazo de transição. Mas conta um pouquinho mais pra gente como que tá essa dinâmica da reforma tributária e o impacto que tu acredita que isso pode gerar no mercado. A gente vem trabalhando muito forte junto com os clientes e também com os órgãos governamentais, né? Na semana passada, o Zava, que está muito à frente desse processo, né, teve em São Paulo, né, acompanhando reuniões técnicas, né, desse time que vem discutindo a reforma tributária a nível de governo. Então, a gente, como empresa, a gente está muito próximo, a gente está com equipe focada 100% nisso, né? Então, assim, como o nosso sistema ele é modular, né? O produto fiscal lá, o módulo de faturamento, a estrutura fiscal, ela tem uma equipe própria. A gente vem muito próximo disso, acompanhando muito de perto, né? Nós temos grupo onde os nossos clientes estão inseridos, onde a gente leva muita informação. Nós temos a nossa plataforma, que é a Universidade Voale, onde nós estamos disponibilizando conteúdo, né? A gente vem recebendo e repassando conteúdo, né? Mas isso tudo acontece muito rápido e tem muitas coisas que vêm acontecendo em tempo real. Então, assim, não tem como a gente dizer assim, ok, vamos lá, janeiro do ano que vem a gente sabe tudo o que vai acontecer. Não, né? A gente viu agora na virada do ano, com a questão da nota fiscal eletrônica de serviços, a unificação, foi uma loucura e está uma loucura. E não terminou, porque tem muita prefeitura, né? A prefeitura, vamos pegar a prefeitura municipal de Santa Maria, está tombando o sistema dela agora, dia 1º/5, né? E no mês 4, a gente não tinha um ambiente de testes até o dia 15. Recebemos no dia 16 o ambiente de teste. Eu estou com a equipe lá testando, porque senão eu não vou conseguir emitir nota fiscal. Eu não vou conseguir emitir nota fiscal contra o meu cliente, né? Mas vai estar tudo pronto. Me garantiram que hoje, no final do dia de hoje, vamos estar com este caso resolvido. Só que nós temos mais de 5.000 municípios, né? E nem todos ainda aderiram ao modelo nacional, né? Até porque tem um lobby muito grande. Tem muitas empresas que vão deixar de existir, que eram empresas que prestavam serviços para as prefeituras, gente. Então, olha só, não é uma mudança tão simples, né? Então, vem aí um processo de transformação, né? Então, a gente está muito próximo disso, a gente está com pessoas dedicadas a esse tema, a gente tem uma equipe dedicada a isso, a gente está em conexão com os escritórios de contabilidade dos clientes, né? E a gente vai ter que, sim, intensificar isso, né? Inclusive, o nosso movimento interno, para quem não lembra, né? Nós, final de 2023, nós adquirimos o que era, na época, o nosso principal concorrente, que era a Elite Software, né? E trouxemos o Software Integrator, né? Vou fazer só um apêndice aqui, porque é importante essa informação, né? Nós trouxemos o Integrator. Na época, a gente já tinha uma discussão com o time que vinha da Elite,
né, que nós em algum momento descontinuaríamos o ERP Integrator, e ele vai ser descontinuado. Dia 1º de janeiro de 2027, esse produto não vai mais existir, ele não vai mais rodar. Por quê? Porque nós, como empresa, não temos como levar 2 softwares sendo mantidos com toda essa exigência de mudança fiscal. Então, nós estamos botando toda a energia em cima do Eleven, né, de toda a arquitetura do Eleven. Estamos migrando esses clientes todos para o Eleven, com uma equipe especialista nisso, uma equipe 100% voltada e focada para atender isso, né? São mais de 10 profissionais hoje, 100% dedicados ao processo de transição. Não é um processo de migração, é um processo de transição do produto Integrator para o Eleven, para que a gente possa garantir a continuidade desse produto, né? Tem clientes que estão vindo, tem clientes que decidiram buscar outras soluções de mercado, tá tudo certo, né? A gente está fazendo o maior esforço para manter todos conosco, né? Claro. Essa é a nossa intenção, né? Apoiar todos a estarem conosco, até porque nós estamos olhando para um futuro de médio e longo prazo, né? 2, 5, 10 anos, nós vamos continuar no mercado, nós não vamos vender a nossa operação, nós vamos seguir desenvolvendo o produto, seguir atendendo esse mercado, né? Então a gente está muito bem conectado com o que a gente tem para fazer para os próximos anos. O nosso desafio maior hoje está em seguir construindo e levando informação para que os times dos clientes possam se adequar também a esse processo todo, tá? É um desafio. Só um pequeno adendo. Tu acredita, Junei, que com essa reforma tributária, aquele provedor que ele não está preparado, ele corre risco de quebrar? Cara, ele não vai existir. Não tem como, né? Não tem como. Primeiro, a reforma tributária, ela conecta todos os entes, né? Ela conecta município, estado e União, né? E o nosso maior auditor aqui, que é a Receita Federal, né? Então, a Receita Federal está processando tudo isso e está conectada a todos esses entes, né? O Bacen está vindo com regulação a cada poucos dias, com novas regulações, né? Então, não existe como você não estar com a sua empresa em compliance fiscal. Se o cara que hoje acreditar que vai manter aí dando balão no governo, esse cara não vai conseguir existir. Porque o que acontece? A nota fiscal, o XML está mandando lá o contrato, o tempo desse contrato, a vigência desse contrato. Se um mês eu emito nota para um cliente e no outro mês eu não emito nota, o governo já sabe. E está lá na lei dizendo o seguinte, eles têm a condição de olhar os 5 últimos anos e cobrar. Eles podem chegar lá no mês 48, né? E dizer assim, vamos cobrar tudo para trás. Então, com a IA, isso está se potencializando, né? O cara vai poder ter um agente cuidando de um CNPJ. Claro. Gente, e isso, né, não é de graça que os data centers estão evoluindo, a própria Receita está evoluindo muito em termos de estrutura de data centers aqui no Brasil, né? Hoje o maior parque de tecnologia é da Receita, né? Autônomo no Brasil aqui, e os caras estão conectados aí com os Cefaz, e a gente está acompanhando isso. Então, assim, posso te dar certeza que quem não estiver em compliance fiscal, e não é só provedor, tá? Qualquer empresa que não estiver em compliance fiscal, ela não vai mais conseguir vender, ela não vai mais conseguir operar, né? Isso é certo. Até a reforma tributária está na sua... fechar o ciclo todo, integrado. E eu acredito que seja muito antes disso, tá? Os 7 anos aqui são 7 anos de evolução e tal, mas a gente pega no ano de 2030, 31, 32 ali, tem as mudanças, elas se consolidam. Já tomba, né? Já, né? Tomba muita coisa, né? E vai ser a cada virada de ano. Então, nós não podemos mais tirar férias entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de forma alguma, né? Esse período é um período impróprio para férias nos próximos 7 anos. Tem que estar ali, tem que estar junto da operação, né? Tem que estar acompanhando a virada desses serviços, porque o próprio governo ele foi
inconsequente quando ele disse que tinha que tomar tudo no dia 1º de janeiro. Totalmente. E não foi, tanto que nós tivemos empresas, né, no Brasil aí que levaram 60, 90 dias para conseguir faturar, empresas que correram risco de quebrar, e não estou nem falando do mercado de ISP, estou falando do mercado de prestadores de serviço, porque a nota fiscal eletrônica de serviço unificada, ela passou por um período de instabilidade muito grande, né? E, por incrível que pareça, o governo conseguiu abafar e botar o problema nas empresas de IRP, né? O problema foi das empresas de IRP. Não foi problema das empresas de IRP, né? Porque o IRP, ele manda para a prefeitura, que manda para o governo. E quando eu mando para a prefeitura, eu não mando para o software da prefeitura, eu mando para um software que interage com o software da prefeitura, que interage com o software nacional. Então, tudo isso está num processo de transformação. E esse é um desafio que a gente não pode fugir, né? Então, a gente está trabalhando muito, muito arduamente nesse processo e posso garantir para vocês que a gente vai seguir trabalhando nisso aí nos próximos anos, né? E muito próximo dos clientes, para que a gente consiga entregar conhecimento e solução para isso, né? Muito legal. São só desafios, né? Meu Deus do céu. E tem um ponto também que eu quero pegar, aproveitando, a gente já falou de reforma tributária, INEFCON, a gente falava mais cedo também sobre a resolução 765, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, até explicasse para quem não conhece, enfim, acho que é algo que não está tão difundido ou divulgado, o que ela é e qual que é o impacto para o provedor e o que vocês, os ERPs, estão fazendo para ajudar nesse sentido dessa resolução. De novo, a resolução 765, ela também exige, aí de novo, eu posso falar do que a gente conhece do nosso produto, né? Ela exige uma evolução estrutural do sistema para isso, né? Não é só botar uma tabelinha a mais no sistema, nem botar uma funcionalidade a mais numa tela, né? Por quê? Porque ela vai conectar, né, o ente provedor com a Anatel, né? Porque a oferta que esse provedor vai entregar para o mercado tem que estar homologada junto à Anatel. Então, esse produto D&D 1 aqui, ele tá lá, ele vai ter que estar lá dentro da Anatel homologado. Então, eu vou vender uma internet de 500 mega com esse ou esse produto, tudo isso tem que estar homologado lá dentro da Anatel. A Anatel vai reconhecer o que cada provedor vende. Isso, para mim, é uma mudança significativa. Cada plano vai ter que estar lá. Tu não vai poder emitir uma nota fiscal que não esteja homologado lá na Anatel, porque isso vai ter um confronto, né? O principal foco da Anatel é entregar para o usuário final, né, a condição de escolher os serviços que ele quer ter ou não quer ter. Então, vamos pegar um exemplo. O cara que hoje tem um plano combo, internet de 500 mega, um e-book e um serviço de suporte, isso aqui compõe o plano dele, compõe o modelo tributário dele. Se eu, como cliente, não quiser o livro, eu vou poder dizer que não quero, né? E aí o sistema lá do lado de lá vai ter que responder às regras que o provedor colocar nele. E essas regras, elas têm que ser construídas, né? Então o cara vai ter que construir o seu plano, e esse plano tem que estar lá na Anatel homologado. Então, como que a gente vai botar inteligência nisso? Porque o cara vai estar lá no app dele, em casa, selecionando se ele quer um produto ou outro. Mas, Dionei, pode ser que o nosso cliente nem faça isso. Ok, mas a gente tem que estar preparado para o cliente que... Se um fizer, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Então, a gente vem trabalhando nessa arquitetura, a gente já vem evoluindo junto com todo o modelo da INEFCON, a gente vem construindo toda essa arquitetura, né? Porque aí, de novo, eu tenho clientes que usam o nosso app do cliente, tem clientes que têm app próprio, tem clientes que têm app de terceiros, isso tudo tem que conversar. Então, a gente vai precisar botar esses entes dentro de uma sala, né? Em algum momento, a partir do segundo semestre, para ir consolidando isso para poder chegar lá no final do ano. Mas a Anatel vai ter que empurrar para frente. Não sei, cara. Para mim, ela já empurrou de 31/12 de 25
né? Era para virar em 25, 26, ela empurrou para 26, 27. Se vai empurrar mais um pouco, pode até ser que sim, mas eu não posso contar com isso. Lógico. Para mim, né, para nós hoje, tá claro que não vai empurrar. E eu tive a oportunidade lá no MWC 26 conversar com o presidente da Anatel e ele disse assim, nosso foco como Anatel é tirar do mercado os ISPs não regulados, né? Ele disse isso lá, batemos um papo, tanto que a gente já teve 2 reuniões com eles agora nesses últimos 60 dias, onde eles estão trazendo informações para nós podermos nos adequar. Então, a gente está muito próximo desse movimento, tá? Então, a resolução 765 é algo que o provedor precisa entender, ele precisa chamar o contador dele, botar isso na mesa, porque a maioria dos contadores não sabe atender provedor, a maioria atende para chegar no final do mês e imprimir uma guia para o cara pagar imposto, né? Esse é um desafio enorme, né? E isso para mim vai ser um divisor aí, né? Para esses próximos anos. E, de novo, conectando tudo isso, reforma tributária, NFCOM, resolução, tudo isso está conectado, tudo isso está no mesmo pacote, né? Lá no final, sai os documentos fiscais, né? E isso tudo tem que funcionar muito bem, né? E aí você pode ter um usuário trocando um plano no meio do mês, então eu tenho que fazer o proporcional, as trocas de serviço, tudo isso tem que acontecer porque o cara vai vir no suporte e vai querer um suporte de uma internet, tá? E aí você bota tecnologia. A gente sabe que tecnologia também no meio de estudo, a gente não falou nada disso, mas também tem, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma ONU lá na casa do cliente que não está compatível com o plano que ele está comprando. Como é que fica isso? Então, tudo isso tem que conversar, né? Às vezes, as pessoas que não entendem acham que é apertar um botão, mas tem aí toda uma complexidade para isso tudo conversar. E, de novo, né? Quanto mais a gente estiver dialogando sobre isso, quanto mais o ISP tiver parceiro do seu software, né? Independente de ser Voale ou não, nós queremos aproximar muito mais o nosso time do cliente. Estamos muito focados nisso, por isso desse braço fora, para que esse braço não esteja resolvendo o problema, e sim em contato com o cliente e pegando os desafios da ponta lá e trazendo para cá, né? É isso que a gente está focado agora para garantir, de novo, a perpetuidade do produto, né? Porque, gente, não tem mágica para isso acontecer, tem trabalho para ser executado, né? Junei, e eu queria te questionar, assim, agora é muita mudança, né? A verdade é essa, e sem falar que a tecnologia está mudando, o mercado está mudando, a concorrência está cada vez mais feroz. Mas eu queria te questionar, talvez a gente já olhando um pouco sobre essa tua visão de mercado, visão de futuro dos provedores, mas eu queria olhar um pouco para o Grupo Voale como um todo, né? Até por conta desse momento que vocês estão vivenciando agora de separar o que é a operação daquilo que vai ser inovação. Como que está a tua visão do mercado de telecom? Para onde que o mercado está indo? Quais são os movimentos que vão acontecer? Não só dessa parte, né, de fiscal, compliance, mas também consolidação, ticket médio, novas soluções, e como que vocês lá na Voale estão olhando para isso? Então, o que vocês também vão trazer de novidade no futuro dessa área de inovação que possa ajudar os provedores nesse caminho, né? Na verdade, a gente vem fazendo muito disso ao longo dos anos, mas misturando operação com inovação, e aí muitas vezes o cliente não consegue enxergar o que a gente está fazendo de novo, porque aquilo está misturado no dia a dia ali. Então, desde a forma com que a gente comunica isso, né? Então, assim, tem muito cliente. Ontem mesmo, um consultor técnico de um provedor me mandou uma pergunta, né? Junei, como é que vocês estão pensando tal coisa? Eu falei, bicho, não sei, só um pouquinho. Mandei um áudio para a pessoa técnica responsável. Junei, mano, já temos isso há 3 anos, cara. A gente já resolve esse problema há 3 anos. Olha só. Falei, bom, então botei os dois em contato, né? Por quê? Como é que você comunica tudo que você está trazendo de novo e garante que quando alguém precisar daquela feature ou daquela função, ele consiga chegar nela, né? Então, como isso tudo estava misturado,
acabava que a gente não conseguia comunicar de forma adequada. Então, dentro desse processo, né, também de inovação, está o processo de melhoria nossa com relação a levar conhecimento e comunicação para o cliente, tá? Então, de novo, né, nós éramos uma empresa que se transformou num grupo. Por que grupo? Porque a gente construiu uma holding, embaixo dessa holding a gente tem a Technology, que é a Voale Technology, que é a que desenvolve o ERP. Embaixo dela a gente tem a Faini, que desenvolve toda a estrutura de conectividade com bancos. A Faini não é uma fintech, ela é uma techfin, parceira dos 8 maiores bancos do Brasil, né? Nós ajudamos aí bancos a fazer o Bolepix, nós ajudamos alguns bancos a homologar novas tecnologias. Nós temos, e como ela tem também, essa empresa, ela tem um KNAI específico, ela tem que ser separado, né? Então, o Grupo Voale, ele, no começo lá, nós organizamos as empresas pelos seus KNAIs para poder realmente se tornar um grupo estruturado, né? Não para fazer gambiarra, nem fugir do fisco, sim para estar bem organizado. E agora esse grupo também está investindo em startups aí. Nós já temos 2 startups aí sendo investidas pela gente, né? Que estão desenvolvendo soluções para esse ecossistema, né? E nos conectando a alguns, né? Eu estava olhando as plaquinhas aqui, né? A gente tem algumas conexões aqui, né? A própria WiFeed, Watt, Esquilo são parceiros nossos, Tip são parceiros da Voale, né? Com quem a gente tem conexão. A gente está aproximando muito com a Tip agora também, lá com o Batata. Legal aí, ó. Um abraço pro Batata. Nós estamos conectando os 2 ecossistemas, porque eles são especialistas em MVNO, STFC e outros serviços. A gente está conectando isso, por isso da mudança da plataforma, do ERP para uma plataforma, né? Nós estamos olhando para o futuro de uma plataforma que se integra melhor às soluções de terceiros, né? Para que a gente traga maior usabilidade, maior aderência ao processo do cliente. Então, a gente está num trabalho muito forte, por isso, desse braço em separado, para que a gente possa estar trabalhando muito forte nisso e depois trazendo a comunicação e a educação, né, através da plataforma Universidade Voale para os clientes. Então, esse processo de transformação do grupo, né, ele está se fazendo necessário para podermos seguir aí, respondendo a tua pergunta, né, seguir desenvolvendo para atender o mercado. E daí, quando você me questionou aí, como é que você vê esse mercado? Eu acho que assim, a consolidação, ela vai se dar porque muitos não vão conseguir evoluir o suficiente para conseguir atender todas essas obrigações. Então, ao natural, essas operações vão ser adquiridas ou elas vão desaparecer, né? A clandestinidade, ela não vai mais ser uma opção ali na frente. Essa é a minha visão, né? As operações vão precisar, fusões vão precisar acontecer, porque a gente sabe que tem muita gente jovem trabalhando aí nesse mercado. Então, assim, né, a história do Leonardo lá da Próxima, né, nós acompanhamos ela, nós estivemos junto dela. A Avato e GPSnet viram Gaúcha Tecpar, depois viram Brasil Tecpar, nós acompanhamos tudo isso, são clientes nossos até hoje, né? Então, assim, a gente veio acompanhando essas mudanças desses grupos e que a gente está vendo agora acontecer em outras regiões do Brasil também, né? 4, 5 caras se unindo para ser mais forte, porque são caras novos, com uma filosofia de trabalho legal e que precisam se fortalecer para poder desenvolver um trabalho novo, né? E uma pena que ao longo desse tempo, e de novo, reporto aqui a própria fala do Leonardo, né? Quando ele falou lá que o ticket hoje tinha que ser na faixa aí dos 250. E aí eu te comentei, né, na vinda para cá, que eu tenho hoje 2 provedores dentro da minha casa, porque para mim esses 2 tinham que ser um só o pagamento. Para mim é muito barato o serviço entregue. É verdade. Então eu tenho 2 para garantir que se um estiver fora, eu tenho outro. Né? Não vou falar de nomes aqui, mas eu tenho 2 provedores dentro da minha casa. E dentro da Voale hoje nós temos 4 fornecedores distintos nos atendendo, para a gente não ficar fora. Né? Então a própria
A própria massificação, ela foi, de certa forma, ela foi deixando esses provedores vulneráveis em termos de evolução de ticket, né? A gente sabe que muitos hoje estão trabalhando e não tão, a conta não está fechando, a gente consegue olhar para esse dado, porque esse dado está dentro do RP, né? Então a gente consegue olhar e analisar, né? Os planos lá do Nordeste são diferentes do Sul, que são diferentes do Sudoeste, do Sudeste, mas tem muita operação hoje que trabalha muito espremida, né? E como isso vai ser agora com essas mudanças, né? A gente sabe que a tributação muda. Para alguns, dependendo da composição do plano, a conta vai fechar, para outros, dependendo da composição do plano, não fecha. Então a gente entende aí que, ao natural, esses caras vão ter que, né? Esses ISPs vão ter que aí, se profissionalizar, regular. A contabilidade, a empresa contábil que atende esse cara, ela é fundamental para isso e muitos não dão atenção para isso, né? Então a gente vem procurando sempre ser parceiro aí com os principais escritórios, nos comunicando com eles, abrindo portas para a gente trocar. Mas o caminho é esse, né? Eu não consigo enxergar esse grande número de ISPs que tem hoje aí operando daqui 3, 4, 5 anos, né? Porque a exigência vai ser maior. Então, assim, eles vão ter que se conectar, se consolidar ou vender suas operações ou vão deixar de existir. Essa é a minha visão. Ou vai estar lá, quem sabe, num bairro escondido, né? Mas aí eu acho que você trabalhar numa situação dessas exige um esforço que para mim não faz sentido. Não vale o risco, né? Não vale o risco. Né? Aí não é ser empresário, né? Aí é ser bandido. Sim. Me desculpe, essa para mim esse é o meu entendimento. É querer voar abaixo do radar, né? Não dá. Não dá. Não dá. Para sempre não dá. Para sempre não dá. Muito bom, muito bom. Já escrevi aqui um caminhão de coisa já. Eu queria, só para não deixar passar também, eu acho que é o tema do momento. A gente falou rapidamente de IA no começo, o que vocês estão adotando e tal. Mas vocês que têm aí uma base, aí, pelo que eu entendi, de 600 provedores, mais de 500 empresas, né, do setor, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, primeiro, o que tu vê desses provedores que eles estão utilizando ou não IA, se eles estão ainda achando que é um hype, se estão colocando um chatbotzinho lá e dizendo que é IA. O que você vê de potencial para esses caras utilizarem de IA e o que vocês estão utilizando de IA já tanto no Eleven ou na operação interna, para a gente entender um pouquinho aí também desse tema do momento e para o pessoal que está em casa aí nos ouvindo, nos assistindo, falar um pouquinho sobre a IA mesmo. Legal. A gente vem desenvolvendo uma arquitetura já tem 2 anos, né? Não conseguimos entregar no tempo que gostaríamos de ter entregue, porque, de novo, operação e inovação misturadas viram confusão. Bicho, isso para nós ficou claro. Então, nós estamos trabalhando hoje nessas novas versões fora, mas isso é muito recente, né? Mas a gente vem desenvolvendo todo um motor de IA, e eu acho que um dos grandes desafios aqui, né, vai ser você ter governança sobre IA, né? Porque, de novo, não adianta entregar ferramentas de IA para uma equipe sem você ter governança, porque daqui a pouco o teu dado está saindo da tua base, está fugindo, como isso tudo se conecta. Um pouquinho disso a gente vai estar falando agora na Abrint, a partir da semana que vem lá na Abrint, e vamos estar difundindo mais a partir daí. Nós trouxemos 2 profissionais com uma longa caminhada no desenvolvimento, iniciaram conosco em outubro do ano passado, 2 CTOs, né? Caramba. E aí, com isso, eu comecei a me desligar de novo. É um processo que você precisa fazer, não tem mágica, né? Você trazer para dentro do teu desenvolvimento um modelo de desenvolvimento cognitivo não é simples. Você precisa, não é ferramenta, é mudança de mindset, é mudança na forma de pensar, né, do teu desenvolvedor. Então, assim, para vocês terem uma ideia, em março do ano passado nós éramos 280 pessoas e hoje nós somos 160.
Nós reduzimos... Ah, mas Junei, você reduziu e com isso você... Não, eu não reduzi pessoas porque eu quero ser menor. Nós reduzimos porque nós tivemos que buscar maior capacidade de entrega, nós tivemos que reduzir porque nós precisávamos equilibrar as contas, nós tivemos que reduzir porque precisávamos buscar eficiência operacional. E isso tudo a gente fez trazendo modelos de IA para dentro. Agora nessa semana estamos implantando, né, nós já estamos com um custo bastante significativo dentro da nossa operação com o IA, bastante significativo. É caro, gente. Não, gente, não, nada é de graça. Nós estamos com um custo alto e nessa semana a gente está entregando um produto desenvolvido pelo nosso time de governança da tokenização. Saber o que cada um está consumindo dentro da operação, né? Porque, de novo, a gente precisa governar aquilo que a gente desenvolve, porque senão a gente vai entregar para o cliente algo sem governança. Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso. Toda a nossa arquitetura de software ela está agora caminhando para potencializar o uso de agentes e virão muitas novidades após a Brint e esse ano a gente vai entregar muita estrutura, né? Agentes de IA operando dentro do produto. Desculpa te interromper, Junei. Esse produto que você falou interno, ele é como se fosse uma auditoria mesmo da governança de código de vocês, é isso? Isso aí. Mas a gente desenvolveu para que a gente possa levar isso junto com o Eleven. Né? Entendi. Ok? Porque, de novo, o nosso produto, e aí nós mudamos a nossa forma de pensar. Nós estamos hoje olhando para o produto Eleven como plataforma. Essa plataforma ela vai conectar produtos externos, né, de parceiros homologados. Uma coisa é integração técnica. Né? Eu nunca fui contra a integração. Eu tenho alguns clientes que brigavam conosco que nós não tínhamos APIs para tudo. A Vale sempre teve APIs. Nós sempre cuidamos para não entregar portas abertas para qualquer um fazer qualquer coisa com o dado do cliente. Então, assim, em alguns momentos a gente não conseguiu fazer isso na velocidade que queria, porque a gente sempre foi, né? O cliente sempre foi lá, definiu o que fazer, depois veio conversar com a gente. E não nos deu, e muitos não nos deram o tempo da gente poder fazer a entrega conforme a gente precisava fazer para ter uma estrutura técnica condizente. Isso sempre para nós sempre foi muito desafiador, né? Então, nesse momento, a gente vem com uma estrutura que vai entregar IA, mas IA com governança. Então, ele vai conseguir entender, né, quando o cara está lá num chamado, né, porque os nossos 5 grandes processos aqui, que são as jornadas: venda, entrega, faturar, cobrar e atender. Dentro desses 5 grandes processos aqui, a gente vai estar com IA em todos eles. Ok, mas aonde que eu estou consumindo? Aonde que eu consigo melhorar um processo para consumir menos token? Né? Isso tudo tu precisa conseguir acompanhar para você conseguir poder ser, de fato, otimizar, né? Otimizar esses serviços. Claro. Né? Então, a gente vai estar entregando aqui a Ellen, que é a IA do Eleven, né? A Ellen, com 2 L's, IA do Eleven, ela vai já vir aqui com toda uma camada de governança para que o nosso cliente possa olhar e dizer assim, ok, eu estou gastando X por mês com IA, em que processos, né? Em que pontos do sistema estão sendo consumidos. Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso. Como eu disse, queríamos ter entregue muita coisa antes, né? Mas aquela coisa de você ter que manter a operação e vir inovando e não conflitar esses 2 interesses nos atrasou a vida. Mas agora estamos com viemos evoluindo a nossa equipe desde março do ano passado, né? Trazendo o desenvolvimento internamente. Nossas equipes de desenvolvimento hoje já são equipes operando de forma cognitiva, né? Todos estão trabalhando né? Só que aí a gente viu o custo sair de 1
para 2, para 5, para 10, muito rapidamente. E agora a gente precisa fazer essa conta, tem que fechar, né? Então a gente vem trabalhando muito forte nisso e as novidades vão ser trazidas aí a brinde para frente, né? Mas a gente já vai estar entregando bastante coisa aí ao longo desse ano. Isso é muito legal, porque a gente ouviu até, a gente fez conversas recentes com CIOs das maiores empresas do Brasil em alguns eventos que a gente participou. E a grande preocupação é essa, porque tá todo mundo nesse hype da IA e parece que a gente tem que aplicar IA na nossa vida inteira e de fato é o tamanho que é. Mas se a gente não pensar na governança e na segurança desse dado, ainda mais vocês que trabalham com RP, tá lá o CNPJ, o valor, o faturamento, o endereço, etc. Não dá para fazer de qualquer jeito, sair correndo só para entrar no hype. Tem que fazer de maneira muito organizada. Então isso é bem interessante, assim, porque às vezes até o próprio cliente do outro lado não tem clareza do nível de risco que ele corre de estar usando uma solução que às vezes foi feita ali no final de semana. Não é bem assim, né? E vamos lá, né, gente? Uma IA, para operar bem, ela tem que ter dado, né? E não adianta eu estar desenvolvendo soluções autônomas, né? E desconexas ao redor, porque aí o dado, depois como é que você governa esse dado e como é que você conecta esse dado? Então, esse é o grande desafio. Nós sempre olhamos muito para a construção de uma estrutura de dados robusta, para que quando esse cliente chegar aqui e conversar com essa IA, que depois vai pode passar esse atendimento para um humano, esse dado continue íntegro e ele vá até o fim para depois voltar lá, chegar lá e dizer, ok, obrigado, cliente, me diga aí qual é a nota do atendimento. Isso tudo tem que estar conectado. Porque senão, como é que eu vou saber quantos atendimentos aquele cliente tem para mim ser preditivo a um churn? Gente, tudo isso se conecta. Então, não adianta estar, na minha humilde visão, não adianta estar desenvolvendo soluções desconexas ou soluções que vão fazer milagre lá dentro da operação. Sim. Tem que estar conversando, tem que estar trocando junto, né? E aí, de novo, você botar um atendente de suporte a sentar e conversar com o cliente e buscar uma nova solução, cara, não tem como, velho. Então, assim, vamos voltar ao plano e à estratégia da Voale, né? Construindo aqui do lado um braço que vai estar conversando com esse cliente que precisa buscar uma nova solução, conectar uma nova solução à sua estrutura, para que a gente possa fazer isso de maneira mais rápida, né? De maneira mais eficaz e principalmente de uma maneira responsável. Sim. Porque, de novo, o dado é do cliente, sim, mas a responsabilidade hoje, ela é uma responsabilidade compartilhada, né? E aí a gente vê o fisco aí, alguns fiscos já estão aí obrigando nós, ERPs, a assinarmos como responsáveis pela emissão dos seus documentos fiscais. Santa Catarina já tem isso. Já são 3 estados que estão com isso. E isso vai fechar até o final de 26, 27, nós vamos ter corresponsabilidade, né? Então, assim, um dado vazado, né? Um documento fiscal mal emitido pode comprometer o negócio. Então, a gente precisa caminhar de maneira conjunta, né? O software com o cliente. Esse para mim é o maior desafio que a gente tem aí a nível de mercado, com o mercado de ISP, porque o pessoal é muito rápido, muito de querer solução para ontem, né? E esse vai ser o nosso grande desafio aqui nesse próximo ano e meio aí. E tu achando que era só apertar um botão e emitir nota fiscal, né, Cofé? Não, eu tenho um azar com nota fiscal, né? Lembra? Depois tu pode dar aula aí pro pessoal de emissão de nota fiscal. Eu sou o cara mais zarado em emitir nota fiscal do planeta, assim. Pode estar funcionando para 100 pessoas, para mim não vai funcionar. Dá algum erro misterioso e não emite. Tenho más experiências. Bom, então o pessoal que quer saber as novidades aí, fica na Brint. Vamos estar lá com o stand, já sabe o número de stand, posição. É na Brint. É na Brint. Vai estar lá. O stand. Vai estar nas nossas redes sociais. O nosso marketing está fazendo um trabalho legal aí, divulgando, né? Já deve estar aí nas nossas redes sociais aí. De novo, como eu não estou todos os dias lá na operação e eu não sou uma pessoa de estar
navegando nas redes sociais, muita coisa o pessoal fala assim, vai lá e curte, daí eu acesso e curto. Ajuda lá. Ajuda lá e impulsiono isso, né? Boa. Mas assim, a gente vai estar lá na Brint, vai estar com um stand lá, espero que vocês também nos deem uma passada Com lá certeza. para dar um oi, Com né? certeza. E esperamos que clientes, parceiros, amigos passem por lá. Eu também quero estar mais girando por lá, conversando com as pessoas. Acho que é um momento importante de conexão entre as pessoas, um momento importante de troca entre profissionais, né, entre CPFs, para que a gente possa levar para os CNPJs as novidades, né, e as ansiedades. Então, acho que a feira vai ser bem bacana e eu passei por algumas feiras desde 1º de março aí, né, MWC, ERP Summit, fui a alguns eventos, inclusive evento da TIP, agora há pouco, tem muitos eventos acontecendo aí, né, aonde a gente está tendo a oportunidade de se conectar com pessoas e trocar. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né, baixar a guarda, sermos humildes e dizer que nem tudo sabemos e conseguir trocar, né, experiências, e por isso também estamos participando do próprio projeto da Last Mile aí, né? O Junei é membro da confraria. Membro da confraria, isso aí. Vai contribui muito. Um dos objetivos é estar lá, ouvir, né, e de alguma forma poder colaborar. Eu acho que esse caminho, ele é um caminho importante para que a gente conecte pessoas, né? Isso já acontece na indústria, isso já acontece no comércio, muito mais, né? E eu acredito que aqui é uma evolução e um avanço da área de serviços, né? Nós somos muito novos perante esses outros segmentos que estão já muito mais consolidados, né? E eu entendo que isso vai ser de grande valia aí para o futuro das operações de prestação de serviço, né? Porque assim como a internet virou commodity, software vai virar, gente, né? Já virou. Quem não percebeu isso, código para mim, e eu brincava com isso há 10 anos atrás, num grupo lá em Santa Maria, eu brincava comigo com as pessoas lá que código ia chegar um momento que código não teria mais valor, e hoje código já não tem mais valor, né? Você pode desenvolver uma aplicação muito rapidamente, mas essa aplicação ela vai servir para aquilo que tu realmente quer. Isso depende muito de conhecimento, né? Depende muito da maturidade de quem está desenvolvendo. Então, esse é um movimento que nós não temos mais como fugir, né? E as companhias, as empresas aí têm que se reinventar, têm que buscar esse novo momento. Show. A única certeza que a gente tem pela frente é a incerteza, né? É isso aí. Essa é a verdade. E tem que estar muito ligado. Tem que estar muito ligado, né? Com certeza. Bom, 1h30 aí, o papo, quando é bom, já voou, né? E não abordamos nem metade aqui do que tinha anotado, infelizmente. É assim mesmo, né? A gente vai pegando ganchos. É para deixar espaço para o próximo episódio, né? Próximo episódio, ano que vem. A volta aqui para Floripa, tirar agora você vai estar com mais tempo, tirar umas férias aqui, o final de semana. Mas, Junei, queria deixar esse espaço aberto agora para, se caso, com certeza a gente não abordou muita coisa, mas o que algum assunto, algum tema que você queira trazer, comunicar, informar, algum recado, o espaço é teu agora aí no Last Mile. Bom, vou ser rápido e breve, né? Até porque eu gosto de ser objetivo, né? Importante dizer aqui, né? Além de agradecer a vocês por esse espaço, acho que entendo que esse espaço é importante, né? Essa construção de grupos aí discutindo o futuro desse mercado é super importante, né? Quero dizer que o Grupo Voale segue muito engajado nesse processo. Nós vamos seguir desenvolvendo as nossas soluções, nos conectando a outros produtos, né? Como a gente já vem fazendo há muito tempo, né? A gente tem clareza de que vai se manter no mercado ao longo dos próximos anos, até porque tem pessoas que estão vindo aí e querendo dar continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo há 17 para 18 anos, né? Então aí vamos completar os nossos 18 aninhos agora, então a gente vem trabalhando de forma muito séria e muito responsável ao longo desses anos e vamos seguir trabalhando. Então, só para comentar, né, eu tenho minha meta aí de fechar os meus 60 anos e dedicar dos 60 aos 70, 100% do meu tempo à educação, que é uma coisa que eu tenho verdadeira paixão, né?
Então, o grupo vem se consolidando e construindo relações que sejam duradouras. Então, nós vamos seguir trabalhando aqui muito forte, queremos estar muito próximos dos clientes. O meu telefone, como empresa, nunca mudou, né? Tá aí disponível, eu recebo a cada poucos dias, eu recebo pessoas vindo me procurar para bater papo, para trocar, e a gente é muito aberto a isso, né? Às vezes a gente não consegue fazer as coisas no tempo que gostaria, porque tem aí um grande desafio, né, de acomodar demanda com capacidade. Esse é um grande desafio de qualquer empresa de software, né? E a gente vem conseguindo evoluir com esse tempo. Então, quero deixar claro aí que nós estaremos aqui, né? Os clientes que vêm do Integrator e querem ficar conosco, nós estamos aqui de forma muito responsável, né? E vamos seguir trabalhando muito forte nos próximos anos e dedicando muito do nosso esforço a esse mercado, né? Que é um mercado que a gente acredita muito, que tem muito a ser feito ainda, né? E agradecer aí a parceria de todos, clientes, parceiros, amigos, que vieram também aí nos apoiando ao longo dessa jornada, né? Boa. Maravilhoso, maravilhoso. Tá aí o recado, né? Agora aquela pergunta, É isso né? que eu ia dizer, eu vou deixar para ti que é a tua pergunta para fechar, final, né? No final de cada episódio, eu acho que você já deve ter assistido o final de vários episódios. A gente sempre pergunta para o nosso entrevistado 3 nomes que ele indicaria para sentar nessa cadeira, vir aqui até Floripa e bater um papo com a gente. Pode ser do setor de tecnologia, TI, telecom, amigos de longa data sua. Então, quem seria esses 3 nomes aí que você indicaria para a gente bater um papo? Que aí eu já formalizo o convite e mando para eles. Essa a gente pega no pulo mesmo. Pessoas que tu gostaria de assistir, assim, tu pararia para, tipo, esse cara aí eu pararia para assistir aqui no Last Mile. Essa é pra pegar no pulo mesmo. Aí vocês me pegaram forte agora. Puxa vida, né? Até porque já passaram por aqui alguns nomes de peso, né? Eu sugeriria o Magnum, da Brasil Tech Park, legal, Folleto, ótimo, né? Um cara que tem uma história muito legal. Ele é um autodidata e um cara muito dedicado, né? Tem uma carreira aí fantástica, né? Vamos lá. Sem pressão, né? Agora vocês me impressionaram. O Magno, inclusive, a gente já convidou. O Magno já convidamos. O Magno ele também. O Magno tem que vir pra cá. Ele tem que vir, tá isso? na hora. Tá trabalhando muito, Não, né? tem esse cara, tem que vir. Eu sugeriria uma pessoa que não é do setor aqui, Claro. Que é o Thiago Teixeira, da ATF, lá de Porto Alegre, tá? Uma pessoa que conhece muito pouco desse mercado e com quem a gente vem desenvolvendo um trabalho legal aí também, uma pessoa com um conhecimento e uma bagagem muito legal. Eles têm uma FIDIC lá em Porto Alegre e eles têm um conhecimento, vão vir novidades aí que nós estamos trabalhando com eles, tá? Para o mercado de ISP. Legal. Então já estou dando aqui Totalmente. Já estou dando aqui um spoiler. Um spoilerzinho aí. Tá vindo coisas aí. Interessante. Interessante. Né? E vou sugerir o nome de uma pessoa que ingressou no grupo Voale agora há pouco conosco aí, que é o Thiago Lemos, certo, da Move2, né? Também é um porto-alegrense, tá? Mas é um cara que operou muito tempo dentro de pequenas e médias empresas via Sebrae, trabalhou com formou o primeiro grupo de Venture Capital lá do Sul, lá, tem uma história bem legal, né? E ele está atuando conosco aí nesse momento dentro do grupo, contribuindo com o Grupo Voale, né? E eu acredito que ele tenha uma história legal e tenha alguns insights aí bem bacanas para trazer para você, para a turma aí. A gente ainda não trouxe Venture Capital para falar aqui no Last Mile. Eu acho que é um tema que também é bem bacana para a gente abordar. Tá anotado aqui. Vou mandar o convite aí no teu nome, não tem como recusar. E aí a gente manda as entrevistas aí, com certeza você vai acompanhar também. Tá? Legal. Excelente. Ney, eu já quero te agradecer então novamente. Obrigado por vir até Floripa, bater esse papo com a gente, tirar um tempo aqui para a gente
trocar essa ideia. Com certeza foi muito valioso para nós, com certeza, para nossa audiência também. Nos vemos na Abrint, né, na semana que vem, e as portas do Last Mile estão sempre abertas, assim, realmente foi uma aula pra gente, muito obrigado, e o que precisar, tamo aí, né, Bruno? Com certeza. Obrigado, gente. Jurnei, muito obrigado, prazer conhecer a tua história, admirável, inspiradora, tiramos vários insights aqui. E de fato, as portas do Last Mile estão abertas, vamos manter essa relação, parabéns por toda a trajetória, pelo valor gerado para o mercado de telecom como um todo, é o tipo de conversa que a gente adora fazer, né, Coferri, como sempre. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. E obrigado também à nossa audiência. Espero que tenham gostado de mais um episódio aqui do Last Mile. Não esqueçam de ativar o sininho, dar like no vídeo, se inscrever no canal, participar ali das nossas comunidades no WhatsApp. E se alguém tiver interesse também em participar do Confraria Last Mile, pode entrar em contato com o Matheus Coferri, que ele vai poder organizar aí com vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!